Papa Leão XIV. Quem é este homem por trás da batina, do cargo, do poder, dos títulos que carrega? Quem é, afinal, Robert Francis Prevost? Hoje eu te convido a olhar além das aparências e mergulhar comigo na leitura do plano de alma do novo Papa. Vamos descobrir quem são, aliás, quais são os aprendizados que essa alma escolheu viver, quais são os seus desafios mais profundos e qual é o verdadeiro destino de alma de Robert Prevost. Será que ele está cumprindo com o seu destino? Você já parou para pensar sobre isso? A leitura do plano de alma, gente, ela revela as energias da pessoa, né? Quais são as energias que cada um de nós carrega desde o nascimento. Quais são nossos dons, os nossos potenciais, as nossas feridas, as nossas, né, as curas que precisamos trabalhar nessa vida e a missão que viemos cumprir neste mundo, neste momento. E quando aplicamos essa leitura a alguém com um papel tão impactante como o Papa, as revelações podem ser surpreendentes. Então, gente, e eu quero dizer mais uma coisinha. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque no final deste vídeo eu vou liberar um código especial para quem sente o chamado de fazer a sua própria leitura do plano de alma. Se isso ressoar com você, esse código vai te ajudar a dar o primeiro passo. É um presentinho para você que eu vou dar, mas só para quem chegar até o final desse vídeo, tá bom? Gente, e se esse tema te inspira, se você também sente esse chamado de entender mais sobre a alma, o propósito, sobre espiritualidade, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like aqui para mim, porque aqui a gente vai cada vez mais se aprofundar nas verdades que nossa alma carrega. A gente aqui não vai julgar, não vamos ler o ego das pessoas, e sim a alma. A gente quer ir mais fundo, a alma. Aqui a linguagem deste canal é a linguagem da alma, ok? Então, gente, você está animado? Eu estou. Para entendermos o que o nosso novo Papa, né? O Papa para os cristãos católicos, o que ele traz em sua alma, tirando todos esses títulos aí. Agora a gente vai falar sobre a alma do Papa. Então vou aqui compartilhar com vocês. Um minutinho. Compartilhar a leitura do plano de alma do Robert Francis Prevost. Bom, gente, quem é, né, ali aquilo que a gente já sabe do Papa, né, que ele é norte-americano, tudo isso a gente já sabe, né, que ele foi escolhido para ser Papa no dia 8 de maio, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é a estrela dele, que é o que vocês estão vendo aí. Quando você fizer a sua leitura do plano de alma, você vai receber também a sua estrela desse jeitinho, claro, com números e símbolos diferentes e também com todas as descrições de cada situação. Eu vou trazer tudo bem detalhado para você, a sua estrela. Então, aqui a gente vai entender um pouco como funciona. Essa é a estrela de Davi, tá? Nós temos dois triângulos, um que aponta para baixo e outro que aponta para cima. O triângulo que aponta para baixo trata-se de desafios, talentos e objetivos mundanos. O triângulo que aponta para cima trata-se dos objetivos espirituais, desafios e talentos espirituais, tá bom? Só para vocês terem uma noção. Então, nós vamos começar falando do
nós vamos começar falando dos desafios. Quais são os desafios ocultos que este líder carrega? Quais são os pontos desafiadores para o Robert, tá? Então vamos lá. Gente, aqui eu só queria também dizer uma outra coisa antes de começar. Eu estou aqui como leitora do plano de alma do Robert, certo? Quando nós lemos a alma de uma pessoa, eu, Ana, eu não me coloco como julgadora, eu não vou dizer se ele é bom ou mal, tá? Primeiro porque eu nem acredito muito nisso, não. A bondade e a maldade é uma coisa muito dual, né? E nós temos muitas coisas que vão além dessa dualidade. Nós precisamos integrar sombra e luz, nós somos sombras e luz, todos nós, tá? Até mesmo uma pessoa como ele, certo? Qualquer pessoa que está aqui nessa terra tem sombra e tem luz. Então, eu não vou julgar se ele é uma boa pessoa ou uma má pessoa, certo? E isso é para todas as pessoas que vêm até mim procurando a leitura do plano de alma, tá? Não é esse tipo de coisa que eu faço em uma leitura, tá? Os aspectos que serão analisados serão pontos relacionados à aprendizagem, às lições dessa alma nesta vida. Então, neste momento, a gente deixa as picuinhas, os ranços, se é de religião X ou Y, a gente deixa de lado e, como eu disse, a gente vai analisar a alma da pessoa, simplesmente isso, ok? Então, se uma pessoa se desviou ou não do caminho, cada um aí tira suas próprias conclusões a partir do que eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá, gente. Os desafios mundanos. A gente já começa com o 13.4, que é essa parte da estrelinha aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, desafios mundanos 13.4. O que significa este número, esta energia? É a Mãe Divina, a energia da Mãe Divina. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Vocês estão me vendo? Estão me vendo, né? Bom, gente, então vamos lá. A Mãe Divina, essa energia 13.4. Mãe Divina já fala, né? É do amor incondicional, do amor puro. Então vamos entender o seguinte: essa energia, ainda que esteja no desafio, ela está presente no mapa dele. Porque nós temos do número 1 ao número 22. Então, são 22 energias no todo para avaliarmos o ser humano, a alma do ser humano, certo? E ele carrega essa energia no mapa dele, tá? Então, ou seja, ainda que esteja no desafio, ele tem essa capacidade de atuar dentro dessa energia do amor puro, do amor divino. E eu não estou dizendo que ele é iluminado, porém, se ele cura essa questão, é uma energia que tende a abraçar o todo, o coletivo, a acolher seja lá quem for, tá? Porque é do amor incondicional, tem algo aqui que emana. Então, se está no desafio, nós entendemos que tem coisas muito profundas aqui e talvez inconscientes, que tem a ver com as sombras dele, que ele precisa curar. E que quando curada, ele consegue estar na inteireza dessa energia, tá? E quais são essas questões que o Robert, ou o Papa Leão XIV, tem que curar? Aqui é principalmente a questão da rejeição provocada, ativada pela mãe, a parte materna, tá? A energia materna, porque é mãe divina. Então tem uma questão de mãe aqui.
E não significa que a mãe foi lá e falou: eu não te quero, meu filho, não quero você. Ou que foi algo explícito. Não. Existem gatilhos, né, que a gente carrega no nosso inconsciente, que muitas vezes a gente já nasce com isso, que vem de outras vidas, e esse é o meu posicionamento aqui também, que eu acredito em reencarnação, tá? E todo esse trabalho também carrega essas informações e esta linha de pensamento. Então, tem gatilhos que nós temos coisas aí de outras vidas e que um gatilho, uma coisa que a mãe, nesse caso, fez, agiu, algo inconsciente, é muito inconsciente, acaba gerando isso nele, tá? São várias, nisso, todos nós temos, tá? Essas feridas emocionais, todos nós carregamos. Em maior ou menor grau, nós carregamos feridas emocionais. E que coisas pequenas ou grandes, não importa, acabam ativando nas relações. Isso acontece nas relações. O outro acaba ativando, mas não é culpa do outro. Nós carregamos isso. E que nós precisamos trabalhar isso para poder libertar essas energias e curar essas energias, tá? E aqui, então, diz o seguinte, que em alguns casos é ativado quando a mãe passa por depressão pós-parto. Então, você percebe que é algo que a mãe, uma dor da mãe, que nesse momento da relação acaba ativando essa ferida nele, tá? Porém, para ele, parece que há uma questão muito forte que precisa ser curada para que ele exerça com ainda mais força essa missão que ele assumiu. Tá? Pessoas que vêm com esse desafio podem ter questões, então, como eu falei, muito inconscientes com a mãe. Podem ser bloqueados emocionalmente. Pode ser que todo esse caminho, eu não estou dizendo que é, tá? Mas pode acontecer, gente, da gente nos colocar em missões, em papéis sociais que acabam deixando de lado as próprias emoções por um medo irracional, né, de trabalhá-los, por uma questão muito profunda que existe aí. Então, é preferível cuidar dos outros, né, do que olhar para si mesmo, do que olhar para a sua profundeza, para as suas próprias sombras. Tá? Então, aqui pode ser que exista um bloqueio emocional e se envolver profundamente com o outro. Podem achar difícil confiar e mostrar afeto aos outros, inicialmente. Podem guardar rancores facilmente também, tá? Então, pessoas, né, eu estou falando aqui, podem, porque estou falando pessoas que têm essa energia nesse ponto do mapa, podem ter esse tipo de coisa, de tendências, tá? Nos desafios. E aí, quando curado, pode tornar-se protetor, acessar o senso de autoestima, porque aqui eles podem ter um senso de alto valor bem pequeno. Não acredito que seja o caso do novo Papa, né, do Robert, acredito que não. E aqui nessa situação, os desafios são geralmente mais brandos. Ou seja, ele está nesse ponto, nesse desafio, porém é mais brando, não vive isso de forma muito intensa. É mais fácil dele atravessar a sua jornada nessa vida de uma forma mais leve, sem o peso de karmas ou outras coisas, tá? Então aqui podem ser desconfiados e indulgentes, ou seja, uma predisposição para perdoar facilmente os erros dos outros.
Ou o oposto disso, que é uma pessoa implacável, não perdoa de jeito nenhum, leva até o fim, mas não perdoa, né? Então pode ter essas duas coisas, né? As polaridades de uma mesma situação, de uma mesma energia. Então, se ele tem uma energia de cuidador, de protetor, é claro que este desafio está de alguma forma superado, certo? Ativar energias maternas e protetoras e se tornar a base ou uma rocha para outras pessoas é o que liberta ele dessa situação, né? Desse desafio. Então, energias maternas é ele cuidar dos outros. Acredito eu, vendo de fora, olhando a história dele, lendo relatos, histórias, buscando na internet algumas informações, a gente vê que ele teve uma vida, né, de entrega ao outro, de cuidar, de proteger, né, de usar a sua posição para esse acolhimento do outro. Aqui, se ele pessoalmente, ali no fundo do coraçãozinho dele, né, se sentir fechado emocionalmente, né, para algo mais íntimo, né, ele pode ter problemas no chakra cardíaco, ou também problemas circulatórios. Eles precisam aprender a abrir o coração, tá? E aí nós vamos também para um outro ponto. Nós vamos para os desafios espirituais, tá? Deixa eu ver o seguinte aqui. Desafios espirituais, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Ó, essa parte aqui. Espera aí, gente, só um minutinho. Aqui, ó. Os desafios espirituais, nós estamos nesse ponto da energia 7.7. Volta para mim, volta para mim. 7.7. Aqui nós vamos entrar num ponto muito interessante do mapa dele, tá? Gente, se você está aqui ainda me acompanhando, só quero lembrar que se você chegar até o final desse vídeo, eu vou compartilhar um código especial para quem sentir o chamado de fazer a sua própria leitura do plano de alma, a leitura do plano de alma da sua energia. Nós vamos avaliar o que exatamente você carrega aí de energia, de dom, né, de propósito de vida, de destino de alma, tá? É muito legal. Eu fiz o meu e realmente é maravilhoso. E aí você pode ver também aqui no do Papa o quanto tem a ver, né? Tá bom, gente? Então, é isso aí. Vamos lá. Então, a energia 7.7. Olha só. É uma energia catalítica, ou seja, são pessoas que têm uma alta habilidade de reunir multidões em torno deles. Sabe quem tem essa energia 7.7 no mapa? A Lady Gaga. Sabe quem tem a energia 7.7 no mapa? Que eu já vou dar um spoiler. A Virgínia. Sim, a Virgínia. A moça aquela lá, dos bets, do tigrinho. Ela tem, inclusive, é o destino de alma dela. Olha o super spoiler e alerta de spoiler aqui. É o 7.7, ou seja, é atrair multidões para si. É aquela pessoa que, onde vai, tem gente ali. É aqui, sabe? Que tem gente indo em volta, tem gente seguindo suas ideias, tem gente comprando seus produtos, é isso. Essa é a energia do 7.
Tá no desafio do mapa para o Papa. E vamos mostrar novamente aqui. Eu quero mostrar novamente um ponto aqui. Você vai ver que tem 2 pontos no mapa do Papa, gente. 2 pontos. Objetivos espirituais. Ó, objetivos espirituais 7.7. Então, um objetivo dele é que ele supere esse desafio aqui embaixo, ó, aqui. Que ele supere esse desafio, porque ele tem o objetivo mesmo de reunir pessoas ao seu redor, em torno daquilo que ele prega. Então, você vê que de alguma... Agora, já é um spoiler, que ele tem superado esse desafio. Porque hoje, inclusive, é o que ele faz. Não é mesmo? Ele alcançou ou não alcançou esse objetivo espiritual? A sua ideia, aquilo que ele acredita no seu coração, pessoas também acreditam e pessoas se reúnem em torno dele para ouvir a mensagem dele. Certo? Por onde ele vai, haverá seguidores atrás com ele. Isso está no desafio por quê, gente? Eu vou falar para vocês por que isso está no desafio também. Aqui, o desafio mostra o seguinte. Tem alguns pontos que é o seguinte. São pessoas que negam a própria sombra. Como eu falei antes lá no início, nós todos temos sombras e luzes, certo? Temos coisas bacanas dentro da gente, temos talentos, temos brilho, porém temos algumas coisas feridas, ainda temos alguns bloqueios, né? Agimos às vezes no impulso, na raiva, ferimos o outro porque temos na nossa ferida, isso tudo são sombras. E no caso do Robert, nosso querido Papa, há uma certa dificuldade em ele mesmo aceitar as próprias sombras, porque ele tem muitas energias amorosas no mapa dele, tá? Ele tem. Ele não está falseando essas energias. A postura que ele tem não é falso. Tá? Porém, para ele mesmo, se torna um pouco difícil aceitar que ele pode sentir raiva muitas vezes, que ele pode agir, né, de uma forma um pouco bruta, tá? Que ele não está totalmente iluminado. Para ele, muitas vezes, pode ser um pouco difícil. Então, existe aquele auto-engano do lado sombra, que eu acho que muita gente cai nessa. Muita gente, né? Eu acredito até que as religiões, gente, e uma opinião pessoal, as religiões nos levam a gente só olhar os pontos luminosos e esquecer que temos coisas para trabalhar, que precisamos de cura, de transformação interna. E que isso sim leva a vida inteira. E que sim, precisamos entender que isso é saudável também. Que precisamos integrar as nossas sombras. Entendeu? A gente precisa sair dessa dualidade do bom ou do mal. Precisamos viver a nossa integridade, como diz o Osho, né? Se temos raiva, não finja que não tem raiva. Aceite a sua raiva. Olhe para a sua raiva. Tá? Isso, gente. Para mim, isso é espiritualidade. Isso é viver a espiritualidade de uma forma muito honesta. Sem enganação, sem, ai meu Deus, eu sou uma boazinha. Não.
Não, isso não é espiritualidade para mim. Bom, então vamos lá. Então nega o lado sombra, tá? E muitas ilusões sobre o mundo espiritual. Pode ser controlador e ter problemas para compartilhar. De todas as energias do plano de alma, de todas, de 1 ao 22, como eu já falei. Deixa eu só conferir uma coisa, tá? De todas que eu já falei, de 1 ao 22, são 22 energias. A número 7 é possivelmente a mais implicada em provocar grandes mudanças na sociedade. Ou seja, pessoas que carregam o número 7 têm um grande potencial, gente, de modificar o ambiente onde elas estão. Então, veja a potência do Papa atual, ocupando a liderança, a influência que ele exerce hoje, sendo que é um objetivo de vida dele. É possível que ele provoque uma grande mudança na sociedade. Tá? Gente, aqui eu não vou falar de apocalipse, de nada disso. Essas histórias, eu não estou muito preocupada. Eu gosto de entender ali a alma, buscar sombra e luz minha, né? Eu prefiro trabalhar no pequeno, no micro, na vida micro, na alma ali da pessoa. Eu gosto de entender essas coisas. E o resto, gente, eu entrego para a vida. Não significa que eu esteja alheia, tá? Ou alienada às coisas, tá? Bom, continuando aqui. Ele vai ser, então, aí que eu falo, ele vai ser uma figura muito importante, sim, para a humanidade. Eles podem iniciar mudanças em pessoas, em situações, podem ser mediadores, são versáteis, adaptáveis e normalmente bastante ativos. Ok? Então, veja essa questão de ser mediador, tá? Ele pode... Um minutinho, gente. Como mediador, ele pode sim ter uma posição, um posicionamento muito importante que ele trouxe já em seus discursos com relação à pacificação de povos, né? Ele pode sim querer fazer esse papel, porque ele compreende os lados, tá? Porque são pessoas adaptáveis e que eles entendem todos os pontos de uma mesma situação, tá? Como aqui para o Papa essa energia está em 2 pontos, a nível espiritual, é natural que ele venha a usar essa energia para justamente liderar grupos para objetivos e fins espirituais. Então, como isso está em 2 pontos da energia espiritual, se ele não fosse quem ele é e chegasse, né, pedindo a leitura do plano de alma, provavelmente eu diria, olha, você vai ser um líder espiritual. Você tem uma tendência muito grande, um impulso muito grande para ser um líder espiritual. E muita gente vai seguir você, entende? Podia ser um monge budista ou qualquer outra religião que ele viesse a seguir. Tá? Então, muito interessante isso, né? E aqui ainda nos desafios, né? Ele pode ter algum aspecto que deseja se esconder do mundo.
Quando está no desafio, essa energia leva ao isolamento. Então, pode ser que tem vezes que ele fala assim, ele vê toda essa galera aí, gente, o mundo inteiro quer uma opinião do Papa. Ele vai falar, gente, só me deixem. Hoje, me deixem quietinho aqui. Porque é uma energia muito do eremita também. Quando esse 7 está no desafio, é uma energia muito do eremita. Eu quero ficar nas montanhas, meditando, né? Porque ele tem essa questão espiritual muito forte. Então pode ser que ele tenha ele tem esse chamado espiritual, mas muitas vezes ele fala assim, por que eu não fui o cara lá que vai para as montanhas meditar? Só que não, o chamado dele não é para isso. Tá no mapa. Pode ser que tenha essa coisa, ai meu Deus, eu só queria ficar meditando. Mas o chamado dele, o objetivo, olha o objetivo ali, é para estar com pessoas e fazer com que pessoas sigam as ideias dele, tá? Ou, nesse caso, as ideias da instituição a qual ele representa. Outra coisa, ocultar sentimentos verdadeiros, ou ocultar o que realmente está acontecendo, ou ocultar quem realmente são, tá? Então, são pessoas que eu até acredito que a pessoa dele realmente fica no plano de fundo. Lembra que eu falei, né? As emoções ficam no plano de fundo, a pessoa dele fica no plano de fundo para ele exercer esse papel. E isso não só agora que ele é Papa. Pode ser que isso já venha há muito tempo, desde que ele entrou na ordem e tal, né? Do Santo Agostinho. Falei certo, gente? Pois me corrijam aí se eu falei errado. Tá? Então, isso já tira ele da personificação dele e coloca ele como apenas aquela pessoa, aquela figura, aquele líder, aquele ser que exerce aquele cargo, tá? Espiritualmente. Podem ser tão introvertidos a ponto de nunca se envolverem com outras pessoas e levarem a existência muito isolada. É isso. Tanto o desafio anterior da Mãe Divina quanto esse levam ele a deixar as próprias emoções de lado para simplesmente servir, tá? Isso pode se dar em um período em que são mais jovens, tá? No caso, pode ser que isso ocorra com outras pessoas que tenham essa energia. O desafio é mostrar suas verdadeiras cores e serem autênticos, não ter medo de mostrar quem são, não ter medo de falar as suas próprias emoções, se abrir, né? Abrir seu coração e exibir, a outra coisa, né? Exibir apenas o seu lado iluminado, como eu já falei. Podem aderir mais ao lado idealista e menos realista da espiritualidade. Como eu falei também, negar que sente raiva, que sente medos, desejos, tá? E aí também, como eu falei para vocês, a questão dos objetivos, né? Que é conectar multidões. Então, essa parte eu acho que ficou bem claro para vocês, né? Bom, gente, quando você vir o destino de alma dele, você vai entender todo o mapa de forma completa. Tudo isso que eu tô falando vai fazer muito sentido. Na verdade, para mim, isso já está fazendo muito sentido. A questão dos objetivos estarem nesse 7, mostrando para ele que ele não pode ficar com um monge eremitão lá um ermitão lá nas cavernas, nas montanhas. Talvez ele até queria isso, mas não dá. Porque tem esse chamado, tá? Tem esse chamado. Bom, vamos para outra parte agora do mapa. Deixa eu ver como é que tá meu cabelo aqui. Tá bom, né? Tá bom? Vamos lá. Aqui. Agora nós vamos para os talentos, ó. 5, 5,
talentos mundanos, estamos aqui embaixo, falamos desse aqui e desse aqui. Nós vamos então para os talentos mundanos 5.5. Agora, gente, aqui é o que flui legal para ele. Aqui é assim, ó, a alma dele. O que flui na alma dele? É a energia mais solta que ele tem. Aqui o 5.5 é o seguinte: pioneirismo, corajoso, pessoas altamente articuladas. O principal objetivo desse talento é usar o dom da fala ou da intuição, porque pessoas do 5.5 são altamente intuitivas, tá? E a capacidade de se comunicar em algum tipo de função vocal. Então, perceba, ele queria até tinha uma vontadezinha de se esconder lá, porém tem 2 chamados. Aliás, tem muitos chamados. Esse é um. Eu preciso falar. Eu preciso reunir multidões. E falar, aqui é o 5.5, que é a fala, preciso expressar. Aqui é a oratória. Expressar aquilo que eu penso, expressar os meus ideais. Aqui também tem uma tendência a ser visionário. Então, minha visão particular desta leitura é a seguinte: o Papa Leão XIV não é uma pessoa conservadora. Dentro dele não existe este ser. Se em algum momento ele tomar decisões, né, dentro ali da instituição católica, se ele tomar decisões conservadoras, sinto no meu coração aqui, vendo este mapa, que é algo desse coletivo institucional, que não é uma visão pessoal dele. Porque pessoas que têm essa energia 5 são pessoas com uma visão muito aberta. Muito aberta. É uma mente aberta. São aqueles pensadores livres. São pessoas com pensamento livre. Inclusive, uma curiosidade também aqui que eu trago para vocês é que o meu destino de alma é o 5.5. Pessoa livre, né? Esse espírito aventureiro, do 5.5 é o espírito aventureiro, a pessoa que viaja, que gosta de viajar, de conhecer as coisas, o mundo, as pessoas, entender as ideias, experimentar, né? E abertura espiritual. Pessoas muito intuitivas, né? Então, e aqui essas pessoas têm uma vibração muito angelical. Muito angelical. São pessoas que se expressam de uma maneira muito suave, tranquila, né? Eles têm esse aspecto. Só olhar para mim, né? Certo? São aventureiros, é uma energia da liberdade. São pessoas que gostam de liberdade. Gostam de viajar, como eu falei, ou estar em movimento a maior parte do tempo. São altamente articulados, pois essa energia está conectada com a fala, então são pessoas que vieram também para falar. Elas precisam expressar aquilo que elas experimentam no mundo. É uma energia muito intuitiva. Psíquica. São pessoas muito psíquicas, que captam as coisas assim no ar, na atmosfera, tá? Certo, gente? Como é que tá isso aí? Como é que tá essa gravação? Deixa eu ver. Tudo certo? Cabelo?
Bom, continuando aqui, eu vou compartilhar novamente. Agora nós vamos para os talentos espirituais, que é o 6.6. Aqui, ó. Chegamos nos talentos espirituais, tá? Gente, fique até o final que eu vou liberar um código. Eu vou liberar um código para você, com presente para você que quer fazer a sua leitura do plano de alma. Imagina você ver a sua energia desenhada aqui nesse mapa, assim como eu estou fazendo a do Papa, não é maravilhoso? Você vai entender seu destino de alma, seus talentos, você vai compreender ali o que você carrega de desafios, tá? É uma ferramenta de autoconhecimento poderosa, maravilhosa, pode ser o primeiro passo para o seu autoconhecimento, para a sua transformação, ou se você já está numa jornada aí de autoconhecimento, ele vai te dar ainda mais elementos, informações para você, tá? Então, fique até o final, que tem um código muito bom, tá? Então, gente, aquela energia que eu falei dos 6.6, que é o talento espiritual, pessoas que estão no 6.6 são pessoas muito criativas. Então, o Papa também é uma pessoa criativa. Tá? São pessoas que criam e manifestam na realidade. Mas elas precisam também de muita energia para poder manifestar na realidade. Então, são pessoas que se focam naquilo e vão até o fim e manifestam, tá? São pessoas que estão no processo criativo, pensam fora da caixa. Vocês me desculpem, tem meu cachorro, que ele, né? Pensam fora da caixa, são os ditos roteiristas, trabalham com artes plásticas, compositores, os artistas mesmo que precisam dessa atmosfera criativa, né? Então é um ladinho talvez que a gente não conhece muito bem do Papa, né? Assim como esse ladinho dele de aventureiro, esse lado dele, né, cabeça aberta, é um ladinho que a gente não conhece muito bem. Mas claro que ele está ali como um Papa, não como Robert. Bom, olhamos para as estrelas em busca de inspiração e como as estrelas, as pessoas que incorporam essa energia também inspiram os outros e terão essa presença luminosa. Como eu já falei, eu fiz o vídeo aqui da Lady Gaga. Lady Gaga, o destino de alma dela é o 6.6, né? Que são pessoas que vieram para brilhar, para criar coisas novas, diferentes, trazer novas ideias para o mundo, né? São pessoas muito autênticas. São pessoas muito autênticas, né? Então, Lady Gaga, né? Não precisa nem discorrer muito sobre isso. Quando sentirem que algo é verdadeiro ou uma ideia é relevante, eles seguem focados e concentrarão toda a sua energia naquela ideia. Quando decidirem fazer algo, nada os atrapalhará. Atrapalhará. Gente, eu tô fazendo esse vídeo sem edições, tá? Ele tá corrido aqui. Então, relevem todos esses atos falhos aqui, que também é normal, né? Barulho de cachorro, barulho de moto, a minha língua que trava aqui, eu dando uma olhadinha se meu cabelo tá bom, essas coisas fazem parte. Olha lá. Continuando aqui. Ó. São pessoas muito criativas, então muita luz e espiritualidade expansiva. Lembrando que isso está nos talentos espirituais, né? Então, é uma espiritualidade de expansão aqui, né? Artes, né? Então, eles recebem muita ideia de criação. Pode ser que o Papa tenha como hobby questões envolvendo criações, criar, né? Criar, escrever, compor,
pintar, não sabemos. Eu não sei, né, dessa parte. Se alguém tiver essa informação, pode colocar aqui também. Certo? Se ele tem um hobby assim. E agora, gente, nós vamos chegar num ponto do Papa. Aliás, tudo para mim está fechando muito. Né, aquela visão que temos do Robert com o mapa dele, né? Tá fechando bastante aqui. E aí você vai entender agora um ponto muito interessante, que eu acho que é um ponto que levou ele a ser quem ele é, entrar nesse mundo religioso, né? E que vai estar alinhado ao destino de alma dele, tá? E fique até o final, gente, que temos código, um presente para você, hein? Então, agora nós vamos entrar na parte dos objetivos mundanos. Veja só, objetivos mundanos. Olha aqui. E essa parte aqui. Objetivos mundanos é a energia 10.1. Então, vimos aqui os talentos espirituais, os talentos mundanos 5.5, desafios espirituais 7.7 e desafios mundanos 13.4. Também vimos esses objetivos espirituais 7.7. Então, olha só, os 10.1 aqui, gente, essa energia do 10.1, ela é uma energia de amor incondicional, muito parecida com os desafios mundanos. Porém, aqui é uma energia muito espiritual. Aliás, ele tem muitas energias espirituais no mapa. Porque é o seguinte, apesar de estar em pontos mundanos, espirituais, os números, eles têm essa energia. A energia 4, por exemplo, é um número muito terreno. Não importa em qual ponto ele vai estar no mapa, sabemos que ele tem uma força terrena. E tem outras, né, outros números que são energias muito espirituais. O 5, por exemplo, é uma energia muito espiritual. O 10 é uma energia muito espiritual. O 13, energia muito espiritual. E o que o 10.1 vem nos dizer? Aqui são pessoas que não importam o que vão fazer na vida, eles não estão muito focados na carreira. Eles não vão ser pessoas, eu quero ser isso. Eles não vão ter muito isso na vida. Por quê? Porque o objetivo deles maior, olha que está no mundano aqui, e não faz diferença nenhuma esse número estar no mundano, no espiritual. Porque o objetivo maior deles é o serviço. São pessoas que vieram para uma missão. Eles sentem que tem uma missão de trabalhar, fazer trabalho voluntário, né? Como ele mesmo tem essas, desde muito jovem, né? Desde os 26 anos ele trabalha como missionário, né? Dentro das ordens espiritualistas em que ele fez parte. Então você percebe que essa questão da missão já estava com ele, né? Foi para o Peru e trabalhou em aldeias indígenas, né? Com periferias, tá? Então, com grupos minoritários. Então, gente, ele tem isso, certo? É algo que impulsiona ele. Pessoas que têm isso, elas podem trabalhar uma vida inteira numa carreira específica, mas vai chegar, sei lá, na aposentadoria, um exemplo, e elas vão sentir muito forte de agora eu vou fazer trabalho voluntário, agora eu vou, sei lá, viajar para a África como, né, fazer alguma coisa. Então tem algo de serviço aqui para a sociedade. E o objetivo maior dessa energia, mesmo estando no mundano,
é espiritual. Então veja o impulso que ele tem de alma para exercer o que ele exerce hoje, para ter chegado onde ele está hoje. Certo? Aqui existe também o equilíbrio do masculino e do feminino. É uma alma elevada, realizando encarnação de puro serviço, pessoas que se voluntariam e passam suas vidas em missão. É uma abnegação. Então aqui, para essas pessoas, não existe um talento específico, exceto para servir. Isso vai ser muito forte no mapa. Não importa onde estiver no mapa, essa questão vai ser muito forte para quem tiver o 10.1. São pessoas com muita compaixão, eles são compassivos e compreensivos, tá? O que mais temos aqui? E aí, gente, nós entramos no destino de alma dele. O destino de alma, só para que vocês entendam, é a soma de todas esses números, né? Tecnicamente falando, como fazemos esse mapa, é a soma de todos os números para chegar nesse destino de alma, que é o 12.3. Então, a gente percebe que aqui há muitas energias amorosas no mapa dele, muitas energias de amor, amor puro, amor incondicional, uma alma elevada, uma pessoa muito gentil. São pessoas muito suaves e tranquilas, e a gente vê isso na expressão dele. E o destino de alma aqui, gente, é ensino. Aqui são pessoas que são obcecadas por aquilo que fazem. São pessoas que quanto mais elas estudam, mais elas querem estudar. É uma sede de conhecimento. Tá? Destino de alma aqui. É uma sede de conhecimento. Pessoas, gente, que querem compartilhar aquilo que sabem. E outra coisa que elas já nascem com uma sabedoria inata. Ele já tem algo ali, já é uma pessoa sábia por si só, porque é uma energia mestre essa, tá? São energias mestres de expansão que vêm com um poder extra e no nível mais profundo representam a busca alquímica para equilibrar o físico e o espiritual. É uma forte energia de ensino. Elas já vêm com um conhecimento, uma sabedoria inerente. São pessoas muito estudiosas e podem se tornar obcecadas pelo conhecimento, pelo trabalho, por aquilo que realizam. Aí que eu falo que o trabalho se torna a vida deles. Não à toa, da deles, que eu digo, de pessoas que têm essa energia. Não à toa, ele é o Papa e ele vive isso, entende? Ele vive isso, gente. Hoje ele não tem como se despir muito desse cargo hoje. Ele carrega isso na vida dele. E eu tenho, assim, né, a minha interpretação é que ele faz isso com amor. E para ele isso não é um peso. Ser Papa hoje para ele é a consequência de tudo o que ele caminhou, do caminho que ele fez até agora. Tá? Sua personalidade é estimulada pelo desejo de descobrir e combinar sua percepção consciente com uma verdade mais profunda da alma. Tá? E esse aqui também é uma energia muito maternal. Vocês percebem, gente, que ele tem uma energia maternal? Ele tem uma energia maternal.
São três energias no mapa dele que falam de energia maternal, que é nutrir o outro, cuidar do outro, acolher o outro, servir o outro, proteger o outro. São três energias. Então, ele se realiza quando ele nutre o outro, seja com conhecimento, com o que for. O destino dele é se expandir por meio desse compartilhar com o outro. É ver beleza, ver beleza. Aqui são pessoas com uma tendência a ver beleza nas coisas. Entende? Aquela questão da dualidade que eu falei, ele também é bem possível, né? Bem possível pelo mapa dele que ele não faz muita diferenciação também do bem, do mal. Para ele tudo é o divino se expressando. Isso a nível de alma, gente. Se o ego dele tem as dificuldades e faz ele ser... Se ele tem feridas e ele age por meio das feridas, aí é outra coisa. Mas eu tô falando da alma. É uma alma que tende a ver beleza, a enxergar o divino no outro. Então também tem essa questão espiritual também muito forte, tá? Aqui é energia amorosa. Vimos no mapa dele, né, que o Papa, ele tem uma energia amorosa que é real, aquilo não está sendo falseado, é a energia do Papa, essa expressão que ele carrega. Gentil e bondosa e amorosa. Essa expressão tem muito a ver com essas energias que ele tem, que ele carrega no mapa todo dele. Então, eu estou falando a partir do ponto de vista do mapa dele, tá? Tire você suas conclusões se realmente é real ou não é real. Tá? Cada um tem seu julgamento com as pessoas e tal, a partir de suas próprias vivências, não é mesmo? E outra coisa também que eu queria dizer, que hoje ele é a representação máxima de uma instituição, né? Tanto que a forma como o chamam é diferente do nome de nascimento. Eu analisei o nome de nascimento. Quem é ele como Papa Leão XIV? Aí é uma outra energia. Então, gente, nem sempre essas energias estarão comungadas, certo? Porque ele tem uma representação, ele está representando algo que tem um poder muito grande e que provavelmente vai ter questões políticas envolvendo muitas das decisões. É assim que funciona o mundo. Então, nem sempre o que ele fará dentro da instituição, né, representará exatamente o que a sua alma deseja. Certo? Tá bom, gente? Então aqui eu finalizo a leitura do plano de alma do Robert Francis Prevost, o Papa Leão XIV, e conforme o prometido para você, gratidão por ter chegado até aqui, por ter vindo até aqui, e eu vou deixar então o presente que eu prometi, tá? O código para você acessar esse presente é chamado de alma. Então deixe o seu like aqui para mim. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber muitos presentes, muitos mais presentes e notificações, né? E escreva aqui nos comentários chamado da alma, tá? Que aí eu vou te enviar um desconto exclusivo de 20% para você fazer a sua leitura do plano de alma. Gente, é uma super oportunidade para você fazer a sua
sua leitura do plano de alma, na sua energia específica. Nós vamos avaliar a sua energia, tá? E aí também é uma forma de eu agradecer por você estar até aqui, por se abrir para essa jornada e por também ouvir o chamado da sua alma, que é a coisa mais importante que você pode fazer por você na sua vida inteira. Tá bom? Muita gratidão. Fique na paz, fique na luz e nos vemos nos próximos vídeos.